Então, pessoal, conforme a votação que a gente fez ali no Instagram, né? Instagram Bolsa em Foco, a gente vai fazer uma atualização aí sobre o BTLG11, né? Então, convido quem ainda não é inscrito aqui no canal, se puder se inscrever, assim, ajuda bastante a gente, né? Compartilhar o vídeo, curtir aí, comentar. Comentar é muito legal também para a gente poder trocar uma ideia aí sobre fundo imobiliário, né? Que é ruim a gente investir sozinho, né? Então, a gente tem que sempre contar com o apoio do grupo para poder investir melhor, debater, né? Então, vou passar aqui para a atualização do BTLG11, né? O último relatório gerencial de dezembro de 2024, que falando que a gestora foi eleita melhor gestora da América Latina e tal, né? A verdade é que antigamente o BTG era muito mal falado, uma gestão meio mal falada, né? Mas isso mudou assim, né? Foi mudando com o tempo. Alguns outros fundos ainda têm alguns problemas, mas a gente pode ver que o BTLG, o time que gerencia o BTLG 11 é muito bom, né? Está entregando muito resultado, como a gente vai ver ali aqui, né? Então aqui tem uns resumos aqui, o pessoal que já acompanha já está acostumado, né? Taxa de administração em gestão é 0,90 sobre o valor de mercado, muito legal também, né? Administração e gestão BTG, então aqui, né? Que o último rendimento, database 13 do 12, pagamento foi a 23 do 12, né? 78 centavos, bem legal, né? A gente vai ver que o fundo gerou mais, mas ele está mantendo estabilizando assim uma coisa, uma tendência nos fundos, né? Estabilizar essa distribuição para o cotista gosta, né? O valor de mercado do fundo está em 4,1 bilhões, né? A gente vê que é muito grande, né? Muito alto. E a gente vê comparando assim com o HGLG 11, né? Os dois são muito grandes, né? Então, o valor de mercado 95, a gente vê que o patrimonial está quase 105 aqui, né? Tem uma boa diferença aqui, né? Do patrimonial para o mercado então oferecendo um relativo desconto aí, né? Que retorno, tá? O rendimento a gente já falou, 365 mil investidores, o yield está em 10% quase ao ano, né? A gente vê que isso acontecendo por causa dessas quedas aí, né, nos fundos imobiliários. Raramente a gente vê um fundo de papel, os fundos de papel, fundo de tijolo, um dividend yield alto assim, né? Mas a maioria dos fundos de tijolo estão mostrando isso agora. Isso pode ser um indicativo que a gente deveria olhar um pouco mais para fundo de tijolo. Então o fundo está com 35 imóveis. 35 imóveis tem um vault aí de 5 anos, né? O que seria o vault, né? Interessante a gente ver, né? É a média ponderada do prazo dos contratos de aluguéis pela receita contratada. Considera apenas os contratos de locação vigentes do fundo. Então quer dizer que o fundo ele tem uma tranquilidade, um carrego aí nos contratos de no mínimo 5 anos, né? Vacância financeira baixíssima, né? 1,4%. E a BL total mais de 1 milhão e 300 mil metros quadrados, né? Isso é uma coisa que é difícil até de a gente imaginar. Isso mostra o tamanho do fundo, a tranquilidade, né? Um fundo grande assim, ele tem muita... Eu particularmente prefiro investir em fundos grandes assim, né? Porque eles têm uma capacidade mesmo que aconteça um grande problema, eles ainda têm uma capacidade de realocar, talvez precisa vender um imóvel, alguma coisa, ele ainda fica bem não vai penalizar tanto o rendimento do mensal ali do cotista, né? Então, vamos dar uma olhadinha nessa mensagem aqui da gestão, que é bem interessante. Então, o BTLG, atualmente, ele está com 35 imóveis, né? 4 em processo de venda. Isso faz parte aqui da reciclagem do portfólio, que nem a gestão fala, né? Bate bastante nessa tecla aí. Então, totalizando com 13 milhões de metros quadrados, como a gente tinha falado, né? Dos quais 90% localizados em São Paulo. Isso aqui é uma outra coisa muito importante também. A gente viu alguns outros fundos aí saindo muito, né? De São Paulo. Um exemplo que eu lembro agora é o Helg 11 da REC Gestão ali, né? Foi comprar imóveis no Nordeste, não sei aonde, daí hoje não está
assim, não tá entregando, o cotista tá mal aí vamos dizer assim, mal na indústria aí, né? Mas por que acontece isso? Porque São Paulo ainda vamos dizer assim, São Paulo se for olhar assim mais a abrir, São Paulo é a capital da América, de negócios da América do Sul, vamos falar, né? Então, todas as empresas vão querer ter sede ali, vão querer que os produtos cheguem ali, e dali vai se espalhar para o Brasil, mas vai chegar ali. Então, aonde que tem que estar não, sempre vai ser claro que dá para ter algum investimento fora. O próprio BTLG aqui, a gente vai ver, ele tem alguns investimentos fora, né, de São Paulo. Mas tu não pode ter, na minha opinião, né, tu não dá para te ter muito demais fora de São Paulo. Né? Tu vai acabar pagando por isso. O cotista vai pagar também. Então, o resultado de dezembro, o fundo distribuiu 78 centavos por cota, investidores, né? Com base na cota de fechamento de novembro, representa um yield de quase 10% ao ano, né? 9,9%. Então, o resultado desse mês já estão sendo contabilizadas as receitas dos ativos recém-adquiridos, que explicou o aumento considerável na receita recorrente em comparação ao mês anterior. Né? Além disso, nesse mês foi reconhecido 16 milhões referente à venda do BTLG Camaçari, né, Bahia, Campinas e Santa Luzia. Então, já fundos se fazendo aqui, conforme o fato relevante divulgado em 3 de outubro. Com o lucro gerado para essa operação, os resultados acumulados do fundo aumentaram, né, atingindo 63 centavos por cota. Ainda sobre essa transação, restam 2 parcelas serem recebidas no valor de 15 milhões cada, sendo uma no primeiro semestre de 25 e outra no segundo. Então, esses 63 por cota aqui, o fundo vai usar para manter a estabilidade na distribuição. Né? Ele pode manter essa estabilidade aí, distribuindo sempre ali os 78 centavos, pode aumentar para 80 por cota. Em havendo no final do semestre, o fundo pode fazer uma distribuição extraordinária, né, para cumprir ali os 95%. Então, eles, na parte comercial, eles continuam negociando, né, fazendo visitas, espaços vagos, né, no imóvel Jundiaí Cabreúva, mas isso é 1% do portfólio, né, que tem a vacância, mas o fundo está empenhado em chegar a 100% de... É bem difícil chegar a 100%, mas o fundo está tentando alugar todos os espaços. Bem interessante que aconteceu esse mês aqui foi essa revisional aqui, né, no BTLG Embu. Eu achei bem interessante, que foi o fundo é 13% do ativo. Né? Então, a negociação ela estendeu o prazo, né, com a locatária, 48 meses, com um vencimento só para 2029, né? Então, foi 4 anos para frente. E aumentou em 24% o aluguel. Né? Então, isso aqui vai aparecer nos próximos meses aí para o cotista. Aqui falando de reciclagem, né, mais um pouco, em complemento ao fato relevante de novembro, né, o fundo recebeu no mês de dezembro a última parcela relativa à venda do Ambev Santa Luzia, localizado no estado de Minas. Né, mais um galpão um pouco fora de São Paulo, né, 45 milhões ali o fundo recebeu. Com isso, o fundo concluiu a venda, então, né, e lucrou 18 milhões, com um ativo de quase 22%, equivalente a 43 centavos por cota. Aqui o fundo está falando sobre alocação, né? Ele está com 600 milhões em caixa. E eles até estão falando isso, que o momento é macroeconômico desafiador, né? Então eles estão com esse caixa pronto para fazer uma boa aquisição. Né? E está rendendo 116% do CDI, liquidez diária. Então quando eles precisar desse valor aí, com certeza vão fazer uma grande aquisição. Aqui é um projeto que eles estão fazendo de visitas, né, aos galpões e tal. Mas, então tá, vamos seguir aqui, pessoal. Aqui é uma abertura de composição da receita, né? Então a gente vê que o fundo gerou bastante, juntando receita financeira imobiliária, né? O fundo passou de 1,30 nesse mês, né? Mas ele continuou distribuindo 78 e ele pegou esse excedente aqui e jogou ali na reserva para manter essa estabilidade de distribuição aqui, né? Ele quer ficar entre 74 e 80. Caso aconteça um problema, ele tem
como sustentar esse guidance aqui, né? E aí, se não tiver nada de problema, ele vai acabar distribuindo esse excedente dentro do semestre. Então aqui como é que está aqui como é que tá os locatários, né? Então top 20 locatários. A gente vê que o fundo está com 73 locatários. E os 20 maiores, eles são responsáveis por 70% da receita, né? Então a gente vê a qualidade dos locatários, né? Açaí, DHL, logística, né? Unilever, Seva, a Amazon, Luft, Nestlé. Então a gente vê como são locatários de primeira categoria, né? Aqui a gente está vendo aqui dezembro, né, que o fundo ele gerou em 21, né? Continuou aqui ele já tinha novembro já gerado 0,90 e continua subindo 78, né? Então ele está fazendo as reservas aqui, né? A reserva estava 0,21, agora foi para 0,63. Então as receitas de locação a gente vê abrindo por imóvel aqui, né? O BTG Louveira 1 ele é responsável por 11% da receita, o Itapevi 8%, o Mauá 7%, né? E a gente vai vendo como é bem pulverizado, assim, vários, né? Isso aqui é bem legal também. Então, o que eu estava falando antes, se tiver um probleminha aqui vamos dizer que tem um probleminha aqui no BTLG Jundiaí, tá? 6% da receita, 94% vai estar ali, então isso é interessante, né? A gente estava falando do Vault, né? 5 anos. Tranquilidade do fundo, ficar tranquilo assim, por mínimo 5 anos ele está tranquilo. As revisionais, né? 25, 26, 27, que mais aqui 26, 27 revisional. Os meses, como é que está da receita, os meses de reajuste conforme a receita. Aqui a gente vê que 90% da BL está em São Paulo, né? Daí o fundo tem um pouquinho em Santa Catarina, um pouquinho no Rio, tá? Bem tranquilo, bem pouco, né? A gente vê que é uma coisa, isso é um ponto que a gente tem que prestar atenção. É importante para a gestão manter a maioria da BL do fundo da área bruta locável, né? Os imóveis são em São Paulo, então isso é importante. Fixador, a maioria é IPCA, então. Inquilinos por setor, a maioria é de logística, tem alguma coisinha aqui, NB, varejo e tal, mas a maioria é logística. Tipologia de contrato típico, 65% típico, 35% atípico. Antigamente se falava muito em atípico, né? Eu que acompanho o fundo imobiliário há muitos anos, me lembro que falava assim, atípico, não, contrato atípico é garantido, é tranquilo, a gente viu aí vários problemas aí com o contrato atípico, né? Então, contrato ser atípico não é muito garantia de nada. Garantia é bons imóveis, bons locatários, isso é garantia. Os contratos dando problemas aí, né? Então, perfil dos ativos, então, a maioria logística, né? 95%. Tipo de multa, 29% saldo remanescente. E aí tem aqui vai de 13 a 18 aluguéis, né? E 55% de 4 a 12 aluguéis pode romper o contrato. É que nem eu estava falando, eu me preocupo mais a qualidade do ativo, não interessa se é típico, O que vai fazer se eu tenho um imóvel bom em São Paulo ali, pode sair qualquer um locatário desse aqui que eu vou alugar para outro. Então, aqui um pouquinho falando sobre alavancagem, né? O fundo tem um pouquinho de alavancagem, mas é baixo aqui, né? Então a gente vai ver um pouco mais adiante. Aqui tem o histórico de vendas, né? A gente estava falando de reciclagem, né? Aqui a gestão fala que o fundo, o BTLG11, costuma desinvestir de 12% a 15% do seu patrimônio por ano, né? Destravando o lucro e criando valor via reciclagem. Então, 771 milhões em 3 anos em vendas, né? Tem 350 milhões em vendas em andamento e gerou 4,48 de lucro por cota para os cotistas. Né? Tudo vendido 27% maior que o valor do laudo. Aqui é quebrando um pouco o que foi vendido, né? Itaimbé, Dutra, São Paulo, Dutra Rio, Ambev Santa Luzia, GRU, Bernardo do Campo, Camaçari e Campinas.
Então aqui o fundo falando como é que antes, né, da BTG assumir, era 33 centavos por cota, agora está em 78, né? Estão falando tudo pré-gestão, como aumentou o número de cotistas também. Rentabilidade, né, se fala muito que o CDI no Brasil ganha de tudo, a gente vê que o BTG aqui está acima do CDI. Né? CDI 46%, BTG 11% e 58%. Então esse aqui é passando aqui para o outro slide, um dos slides que eu mais gosto, assim, no relatório do fundo, né? É como onde que tá os imóveis, né? Então a gente vê que 32% está no raio de 30 quilômetros de São Paulo, né? E 40% em 60. Então a gente vê aqui que 72% dos imóveis do fundo está dentro de 60 quilômetros de São Paulo, né? São Paulo capital. Então é isso que gera, para mim, na minha opinião, gera robustez no fundo e confiança. Né? Assim, tá 28% só tá um pouco mais. E mesmo assim, 17 está 100 e o 11 é em outros lugares, né? Então o fundo está bem localizado, assim, né? Com os imóveis muito bem localizados, né? E muita quantidade, né? A gente vê aqui. E falando do portfólio atual, né? A maioria está com vacância zero, né? Vacância zero aqui. Ó. Um pouco de vacância no Jundiaí, como a gente tinha falado. E a qualidade dos imóveis, né? Que a gente vê. Várias certificações aqui. Ó, vacância zero, 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 zero. Tranquilidade do fundo. Um pouco de vacância um pouquinho mais alta no Cabreúva aqui, né? BTG Cabreúva. Zero, 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 zero. Olha a quantidade de vacância zero. Né? Que faz o fundo ser um destaque no setor. Né? Tem um pouco aqui, ó. Vacância um pouquinho maior. A gente vê, ó. Maior vacância do fundo, 51% em swap em Pernambuco. Né? Centralizado de São Paulo. Né? Uma coisa que às vezes a gente vai ver um fundo e o fundo tem 80% dos imóveis fora de São Paulo. Já é um fundo que não me atrai. Né? Aqui umas vendas do fundo, né? A gente vê que são vendas, tem venda em São Paulo, mas o fundo entende que pode vender esses imóveis e comprar outros imóveis, né? E vendendo esse na Bahia também, que eu acho interessante. Né? Aqui é um resumo dos imóveis, né? A gente vê que a maioria está mantida e as vendas desses aqui, né? Camaçari, Campinas, BC e Guarulhos. Aqui os locatários a gente já falou, né? Açaí, aqui pelo logo você vai conhecer, né? Açaí, DHL, Unilever, Amazon, Claro, Nestlé, Coca-Cola, é só locatário top. Aqui um resuminho aqui dos últimos eventos do fundo, né? Em agosto, então, o fundo adquiriu 13 ativos, né? 1,7 bilhões, um dos maiores aí, uma das maiores aquisições, né? da indústria, um cap rate de 9,5 e um IAL de 18 meses, 14,6, né? Bem interessante. Em setembro, então, o fundo recebeu a última parcela do valor de 62 milhões sobre a venda do BTLG SBC, né? São Bernardo do Campo. Em outubro, então, o fundo fechou com esses 13 imóveis aqui. 94% da receita é ativos 60 km de São Paulo, como a gente estava falando. Né? Em outubro também o fundo recebeu 21 milhões referente à venda dos ativos da Bahia e São Paulo. Ainda em outubro, o fundo adquiriu um galpão AAA em Cajamar, né, 30 km de São Paulo. Então, a gente vê que isso é uma coisa que o fundo preza por fazer. Né? 30 km de São Paulo, né, alugado para Rogermac 10 anos. Né? Preço 165 milhões, 165, né? Cap rate 10%, ó, e de projetado 12% ao ano. Então aqui o fundo vendendo 2 imóveis para o GGRC, outro fundo imobiliário, né? Camaçari e Campinas. Né? 57 milhões, o lucro dos 36 centavos por cota, recebimento 27 milhões à vista e 30 milhões a prazo. E aqui o fundo recebeu em dezembro a última parcela da venda do Ambev Santa Luzia,
como já estava destacado aí, né? Aqui, falando um pouquinho de alavancagem, 147 milhões é baixa, né? Deixa eu ver aqui, PCA mais 5,90, 5,90 aqui também. É baixa a alavancagem, não é uma alavancagem alta. São algumas parcelas a receber, né? Parcela a receber aqui do São Bernardo, 62 milhões. Camaçari e Campinas, 15 milhões. O GRU 21 e algumas aquisições a pagar aqui, né? 300 e poucos milhões aqui. Mais uma receber 15, mais uma 21 e Cajamar 24. Tranquilo, não tem, na minha visão, ainda o fundo não tem nenhum problema, assim, tanto de alavancagem, né, que está atrapalhando alguns fundos aí. Né? Mais um pouquinho de alavancagem aqui, mas tranquilo. Eu acho que está tranquilo. Na minha opinião, a alavancagem né, é muito baixa, né? 3% do patrimônio do fundo. É baixo, muito baixo. Né? Não, tranquilo. E também as taxas tranquilo aqui. A gente vê que está bem mais alto aí. Aqui um resumo sobre a rentabilidade. Como está em queda, vai aparecer um pouco de problema aqui, mas não tem problema maior, assim, na minha opinião. Né? Falando mais um pouco de desinvestimento aqui, o fundo, em 2024, pegando só 24, né, 406 milhões, né? Então, o fundo, a gestão bate bastante na tecla. Constante reciclagem de ativo permite retorno acima da média para o investidor com ganho de capital. Né? Isso é importante. 406 milhões em venda, 32 milhões em lucro, 90 lucro cota, ganho de capital 26%, acima do laudo. Então, é o trabalho da gestão. Né? Falando sobre os ganhos de capital, né? São Bernardo do Campo ganhou 20%, Ambev e GRU 35% de ganho de capital, aqui Camaçari e Campinas 34%. Então, aqui falando de aquisições, né? Quase 2 bilhões em aquisições, 592 mil metros quadrados de aquisição, né? 90% São Paulo, 14 ativos e tem 600 milhões em caixa. Maior transação da história, então, né? Imobiliária, logística. Essas aquisições aqui, né? Louveira 1, Louveira 5 e 6, Louveira 7, Itapevi, né? Gerando uma receita de 32 centavos por cota. Né? E aqui o Cajamar também. Então, falando um pouco de retrospectiva de 24, né? O que a gestão vê, que consolidou como FII de referência em logística, né? Emissão de 1,5 bilhões para alocação de capital oportunístico com seller finance, né? 14%, cap rate acima de 10%. Parte de comercialização, 100 mil metros quadrados comercializados com 30% de ganho real nas adicionais e vacância estrutural abaixo de 2%. Rentabilidade, valorização patrimonial, né? Mais de 5%, crescimento dos dividendos. Escalagem da carteira, vendo os ativos não aderentes, né? 10% do PL, 26% de lucro e 23% acima do laudo. Transparência, então, relacionamento com investidores melhorando. O que eles enxergam para 25, né? Alocação, cenário macro desafiador é criar oportunidade, aquisição. E algumas vendas estratégicas, né? Então, continuar desinvestindo em ativos não aderentes. Parte comercial, monitoramento da carteira de inquilinos, mantendo baixa vacância e promovendo ganho real de locação. A governança, uma criação de uma identidade, né? BTLG11, melhorar a relação com o locatário. E mercado, liderança e consolidação dos principais fundos. Né? Aqui umas fotos das visitas que eles levaram um grupo de investidor, né, para visitar. Né? Então seria isso aí, pessoal. Espero que tenha atendido as expectativas de vocês aí com esse resumo. E convido para se inscrever no canal, né? Deixar um comentário, compartilhar, curtir, que a gente vai fazer novos vídeos aí. Valeu, até a próxima.